Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos assentar para acolher com tranquilidade a reflexão sobre a palavra de Deus, a homilia. Nós estamos tendo a alegria de ter a presença do Padre Eduardo, presença maravilhosa e proveitosa. Certamente nós já gozamos o dia inteiro a ouvir as suas palavras, suas mensagens, mas ele veio de longe. Não podíamos perder também essa oportunidade de continuar ouvindo a sua mensagem. Então gostaria de pedir a ele que fizesse a homilia no meu lugar. Você pode pegar aqui, por favor. Nós temos um bom semeador. Ele veio do Pai, desceu, ele é o Verbo, ele é a comunicação de Deus para conosco. E ele conta para nós uma história do semeador. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram na beira do caminho, ou em terreno pedregoso, ou entre os espinhos, ou numa terra boa. A semente do bom semeador é maravilhosa. É a comunicação de Deus, é a palavra de Deus. O nosso Deus gosta de comunicar com cada um de nós. Existe um bom semeador, uma excelente semente, e depende da terra, do terreno onde cai a semente do semeador. A primeira leitura de Isaías, exatamente como a chuva e a neve descem do céu e vão irrigar e fecundar a terra, fazer germinar e dar semente para o plantio, para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca, a palavra de Deus, a comunicação de Deus, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Nosso Deus gosta de comunicar conosco.
Na missa vocês dizem: Ele está no meio de nós. Recebemos a palavra dele, a palavra que vem da Bíblia. Ele comunica conosco através de seu povo, através da nossa querida igreja, através da nossa doutrina, a nossa tradição, na nossa história. Deus comunica conosco através do Papa, nosso querido Bento XVI, através dos bispos. Deus fala conosco através dos servos de Deus, os auxiliares dos bispos, que são os sacerdotes. Deus comunica através das pessoas religiosas, as freiras, as pessoas consagradas a Deus, e Deus fala através de seu povo. Deus nos fala, é a palavra externa de Deus, mas Ele fala também através de palavras internas. Deus fala com cada pessoa, e todos nós estamos como que gemendo, gostaríamos de ter um encontro com Deus, ver Deus como Ele é, escutar a voz de Deus. E tem momentos em que Ele age, nos chama. Por exemplo, na hora da minha vocação, foi claro que Deus me chamou para ser sacerdote, missionário religioso. Toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelaram os filhos de Deus. Não estamos satisfeitos a não ser que nós tenhamos um encontro profundo com nosso Deus Pai, o abraço do Pai, de ouvir a voz do bom pastor que fala com as suas ovelhas, de receber a unção do Espírito Santo, nos iluminando para ser santos e para ser servos onde nós estivermos. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também. Nós queremos Deus, precisamos de Deus. Acreditamos que a revelação de Deus continua. Ele está no meio de nós, comunicando conosco. Agora, como que está o terreno? Jesus fala da semente ser lançada à beira do caminho, uma terra batida, dura. Como está o coração? O coração está aberto a Deus. Muitas pessoas nem perguntam o que Deus quer. Não quer saber a orientação e a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho, aquele que caiu em terreno pedregoso, aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade, não sabe que Deus é Pai. E o Pai comunica com seus filhos que Jesus Cristo é o Mestre, e nós podemos fazer parte da escola, da faculdade de Jesus. Não tem raiz.
Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste. Aquele que cai entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. Há muita distração. Ficamos distraídos com os bens, com a família, com a profissão, com o sucesso, com o dinheiro, e não nos preocupamos de ouvir a voz do Pai, de querer fazer a vontade de Deus, ou de sentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra dele. Mas a boa semente cai no coração que é bom. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra externa e a palavra interna. E estas pessoas perguntam: o que é que Deus quer de mim? Eu quero fazer a vontade de Deus. O que Deus quer de mim? E Deus fala, e Deus orienta. Já falamos, Ele está no meio de nós, falando conosco, nos inspirando. Ele fala através da Bíblia, o catecismo, os pastores, os diretores espirituais, mas também no coração humano. Aquela semente do bom semeador que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende e produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Vamos refletir sobre o lema: por causa da sua palavra lançaremos as redes. Todos nós somos pescadores de homens. É para pescar as mulheres, as crianças, os jovens, os idosos. Todos nós fazemos parte de uma igreja maravilhosa. Todos nós somos assistentes dos senhores bispos, trabalhando em grande comunhão. Nós vamos pescar para Jesus muitas pessoas. Ele fala, Ele orienta, Ele diz como nós temos que fazer. Nós vamos ser apenas instrumentos do bom semeador, espalhando a boa semente. Amém? Amém. Aplausos para Jesus.